O livro de Jasher, parte 14, capítulo 45, um relato das famílias dos filhos de Jacó. E foi nesse tempo, nesse ano, que é o ano da ida de José para Mitzraim, Egito, após seus irmãos terem vendido ele, que Rubem filho de Jacó foi para Timná, e tomou-lhe como esposa Oleuron, a filha de Avio cananeu, e ele veio a ela. 2. E Oleuron a esposa de Rubem concebeu e deu à luz, Anoche, Palu, Chetzon e Carmi, 4 filhos, e Shamiu, seu irmão tomou sua irmã Diná como esposa, e ela deu à luz para ele Memuel, e Amim, Oad, e Achim e Zochar, 5 filhos. 3. E depois veio para Buná, a mulher cananeia, a mesma Buná quem Shamiu tomou em cativeiro da cidade de Shechem, Siquém, e Buná era sua mulher antes de Diná e servia a ela, e Shamiu veio a ela, e ela deu à luz Shaul. 4. E Judá foi naquela época para Adulão, e ele veio a um homem de Adulão, e seu nome era Irá. E Judá viu lá a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Aliat, filha de Shua, e ele a tomou como mulher e Aliat deu à luz para Judá, Onã e Shilu, 3 filhos. 5. E Levi e Sachar foram para as terras do Oriente, e tomaram para si mesmos para esposas as filhas de Iobab, filho de Octã, filho de Eber. As esposas e Iobab, filho de Octã tiveram 2 filhas, o nome do mais velho era Adiná e o nome da mais jovem era Aridá. 6. Levi tomou Adiná e Sachar tomou Aridá e eles vieram para a terra de Canaã para a casa de seu pai, e Adiná deu à luz para Levi, Gerson, Queate e Merari, 3 filhos. 7. E Aridá deu à luz a Sachar, Tola, Puvá, e Obishron, 4 filhos. E Dan foi para a terra de Moabe e tomou como esposa Plaled, filha de Chamudã Moabita, e ele a trouxe à terra de Canaã. 8. E a Plaled era estéril, ela não tinha descendência, e o Senhor depois lembrou-se de Plaled, a esposa de Dan, e ela concebeu e deu à luz um filho, e ela chamou seu nome de Shuzim. 9. E Gad e Naphtali foram a Arã e tomaram as filhas de Amuram, o filho de Uz, filho de Naor, como esposas. 10. E estes são os nomes das filhas de Amuram. O nome da mais velha foi Merimá e o nome da mais jovem Uzit. Naphtali tomou Merimá e Gad tomou Uzit, e levaram-nas para a terra de Canaã, para a casa do seu pai. 11. E Merimá gerou Yazel para Naphtali, Guni, e Azer e Shalem, 4 filhos. E Uzit gerou a Gad, Zepion, Shagi, Shuni, Esbom, Eri, Arodi e Arali, 7 filhos. 12. E Azero foi e tomou Adom, filho de Aplau, filho de Haddad, filho de Ismael, como esposa, e ele trouxe à terra de Canaã. 13. E Adom, a esposa de Azer morreu naqueles dias, ela não dado a ele tinha nenhuma descendência, e foi depois da morte de Adom, que Azer passou para o outro lado do rio, e tomou como esposa Durá, a filha de Abimaú, filho de Eber, filho de Shuom, Shem ou Sem. 14. E a jovem era de uma aparência bonita e uma mulher sabia, e ela foi a esposa de Malquiu, filho de Elon, filho de Shuom, Shem, ou Sem. 15. E Adurá deu à luz uma filha para Malquiu, e ele a chamou de Serache, e Malquiu morreu após isso, e Adurá permaneceu na casa de seu pai. 16. E depois da morte da esposa em Azer, ele tomou Adurá como esposa, e a trouxe para a terra de Canaã, e Serache sua filha, também a trouxe, e ela tinha 13 anos de idade, e a donzela foi trazida para a casa de Jacó. 17. E a donzela era de uma aparência bonita, e ela andou nos caminhos dos filhos de Jacó, e não lhe faltava nada, e o Senhor deu-lhe sabedoria e compreensão. 18. E Adorá, a esposa de Azer, concebeu e deu à luz, e Iná, e Isvá, e Isvi e Beriá, 4 filhos. 19. E Zebulon foi a Midian e tomou como esposa Merizá, a filha de Molade, o filho de Abida, filho de Midian, e a trouxe à terra de Canaã. 20. E Meruzá gerou Seir, Zebulon, Elon e Asriel, 3 filhos. 21. E Jacó enviou para Arão, filho de Zoba, filho de Terá, e ele tomou para seu filho Benjamim, Mexalia, filha de Arão, e ela veio para a terra de Canaã para a casa de Jacó. E Benjamim tinha 10 anos quando ficou com Mexalia, a filha de Arão, como esposa. 22. E Mexalia concebeu e gerou para Benjamim, Bela, Becher, Asbel, Ger e Naamã, 5 filhos. E Benjamim tomou depois como esposa Aribate, a filha de Shron, filho de Abruon, de sua primeira esposa, e ela tinha 18 anos de idade, e gerou para Benjamim, Ashi, Voge, Mupim, Chupim e Ode, 5 filhos. 23.
E naqueles dias Judá foi à casa de Shuom, Shem, e tomou Tamar a filha de Elon, o filho de Shuom, Shem, como esposa para seu primeiro filho Er. 24. E Er veio a sua esposa Tamar, e ela tornou-se sua esposa, e quando ele chegou a ela, ele desperdiçava sua semente, e seu trabalho foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor matou. 25. E foi depois da morte de Er, o primogênito de Judá, que Judá disse a Onã: toma a esposa do teu irmão, e se case com ela como parente próximo, e levante a semente para o teu irmão. 26. Onã tomou Tamar como esposa, e ele veio a ela. Onã também fez igual ao trabalho de seu irmão, e seu trabalho foi mau aos olhos do Senhor, e ele também o matou. 27. E quando Onã morreu, Judá disse a Tamar: permanece na tua casa de teu pai, até que meu filho Shilô esteja crescido. E Judá não teve mais nenhum prazer em Tamar, para dar-lhe a Shilô, pois ele disse: porventura também acabará morrendo como seus irmãos. 28. E Tamar permaneceu na casa de seu pai, e Tamar ficou na casa do pai algum tempo. 29. E no final do ano, Aliata, a esposa de Judá, morreu, e Judá foi consolado por sua esposa, e após a morte de Aliat, Judá subiu com seu amigo Irá para Timná, para negociar suas ovelhas. 30. E Tamar ouviu que Judá tinha subido para Timná para negociar as ovelhas, e que Shilô estava crescido, e Judá não se agradava mais dela. 31. E Tamar retirou as peças de vestuário de sua viuvez, e ela colocou umas roupas sobre ela, e ela cobriu-se inteiramente, e ela foi e sentou-se na via pública, na estrada para Timná. 32. E Judá passou e a viu, e levou-a, e ele tomou a ela, e ela concebeu por ele, e no momento do nascimento, eis que haviam gêmeos em seu ventre, e ele chamou o nome do primeiro Perez e o nome do segundo Zará. Capítulo 46. José interpreta sonhos de seus companheiros de prisão. 1. Naqueles dias, José estava ainda na prisão na terra do Egito. 2. Naquela época, os atendentes de Faraó ficaram de pé diante dele, o chefe dos mordomos e o chefe dos padeiros que pertenciam ao rei de Mitzraim, Egito. 3. E o mordomo tomou vinho e o colocou diante do rei para beber, e o padeiro colocou o pão diante do rei para comer, e o rei bebeu o vinho e comeu o pão, ele e seus funcionários e ministros que comeram na mesa do rei. 4. E enquanto eles estavam comendo e bebendo lá, o mordomo e o padeiro permaneceram, e os ministros do faraó encontraram muitas moscas no vinho que tinha trazido o mordomo, e pedras de nitrato foram encontradas no pão da padaria. 5. O capitão colocou José com o atendente oficial do faraó, e os oficiais do faraó estavam presos há 1 ano. 6. E no final do ano, ambos sonharam sonhos em uma noite, na prisão onde eles estavam, e de manhã, José foi assisti-los como de costume, e viu-os, e eis que seus rostos estavam abatidos e tristes. 7. E José perguntou-lhes: por que estão seus rostos tristes e desanimados neste dia? E eles disseram: tivemos sonhos, e não há ninguém para interpretá-los. E José disse-lhes: conte-me, eu lhes peço seu sonho para mim, e o Senhor dará a vocês uma resposta de paz como vocês desejam. 8. E o mordomo contou seu sonho a José e ele disse: eu tive meu sonho, e eis uma grande vinha estava diante de mim, e eis que na vinha eu vi 3 ramos, e a vinha rapidamente cresceu e alcançou uma grande altura, e seus ramos foram curados e tornaram-se uvas. 9. E eu peguei as uvas e pressionei-as em um copo, e coloquei-o nas mãos do faraó, e ele bebeu. E José disse-lhe: os 3 ramos da vinha são 3 dias. 10. Ainda no prazo de 3 dias, o rei vai mandar seres trazido para fora, e ele irá te restaurar ao teu ofício, e tornarás a dar ao rei seu vinho para beber como no início, quando eras mordomo. Mas deixe-me encontrar favor nos teus olhos, para que te lembres de mim quando o faraó estiver bem contigo, e tragas bondade sobre mim e tires-me desta prisão, pois eu fui roubado da terra de Canaã, e fui vendido como um escravo neste lugar. 11. E também o que foi dito relativo à esposa do meu mestre é falso, pois eles colocaram-me neste calabouço por nada. E o mordomo respondeu a José, dizendo: se o rei lidar bem comigo como antes, tal como te interpretaste a mim, vou fazer tudo o que tu desejas, e te tirarei deste calabouço. 12. E o padeiro, vendo que José com precisão havia interpretado o sonho do mordomo, também aproximou-se e contou todo o seu sonho a José. 13. E ele lhe disse: no meu sonho eu vi, e eis que 3 cestas brancas na minha cabeça, e olhei e eis que lá estavam no cesto superior
todos os tipos de carnes cozidas para Faraó, e eis que as aves estavam comendo-as de fora de minha cabeça. 14. E José lhe disse: as 3 cestas que tu viste são 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó cortará a tua cabeça, e a pendurará numa árvore, e as aves irão comer a tua carne, como viste em teu sonho. 15. Naqueles dias, a rainha estava prestes a dar à luz, e após esse dia ela gerou um filho ao rei de Mitzraim, e proclamaram que o rei tinha recebido seu primeiro filho. E todo o povo do Egito juntamente com os funcionários e agentes do faraó alegraram-se grandemente. 16. E após o 3º dia de seu nascimento o faraó fez uma festa para seus funcionários e agentes, os anfitriões da terra de Zoar e da terra de Mitzraim. 17. E todo o povo de Mitzraim, e os servos de faraó vieram para comer e beber com o rei na festa de seu filho, e para se alegrar com a alegria do rei. 18. E todos os oficiais do rei e seus servos foram alegrar-se nesse momento durante 8 dias de festa, e festejaram com todos os instrumentos musicais, com tamborins e com danças na casa do rei por 8 dias. 19. E o mordomo, a quem José tinha interpretado seu sonho, esqueceu-se de José, e ele não falou ao rei como ele havia prometido, pois isto veio do Senhor para punir José, pois ele havia confiado no homem. 20. E José permaneceu após isso na prisão 2 anos, até que completou 12 anos. Capítulo 47. Isaac abençoa seus 2 filhos e morre. 1. E Isaac, filho de Abrão, vivia naqueles dias na terra de Canaã. Ele estava com 180 anos de idade. E Esaú, seu filho, o irmão de Jacó, estava na terra de Edom. Ele e seus filhos tinham posses entre os filhos de Seir. 2. E Esaú viu que o tempo de seu pai estava findando-se à morte. E ele e seus filhos e sua casa vieram à terra de Canaã, a casa do seu pai. E Jacó e seus filhos saíram do local onde eles habitavam em Hebrom. E todos eles vieram a seu pai Isaque, e encontraram Esaú e seus filhos na tenda. 3. Jacó e seus filhos sentaram-se diante de seu pai Isaque, e Jacó estava ainda de luto por seu filho José. 4. E Isaque disse a Jacó: traga-me aqui teus filhos e eu os abençoarei. E Jacó trouxe seus 11 filhos diante de seu pai Isaque. 5. E Isaque colocou suas mãos sobre todos os filhos de Jacó, e ele pegou-os e abraçou-os e beijou-os um por um, e Isaque abençoou-os naquele dia. E ele disse-lhes: que possa o Criador de vossos pais vos abençoar e aumentar tuas sementes como as estrelas do céu em grande número. 6. E Isaque abençoou também os filhos de Esaú, dizendo: que possa Deus fazer vocês serem um pavor e um terror para todos que estivem diante de vocês e todos os vossos inimigos. 7. E Isaque chamou Jacó e seus filhos, e todos eles vieram e sentaram-se diante de Isaque. E ele disse a Jacó: Deus Criador de toda a terra disse a mim: a tua semente eu darei esta terra como uma herança, se tuas crianças mantiverem meus estatutos e caminhos, e eu executarei a eles o juramento que eu jurei que teu pai Abraão. 8. Agora, portanto, meu filho, ensina a teus filhos e as tuas crianças a temer a Deus e a andarem no bom caminho que agradará ao Deus Criador, para se manterem nos caminhos do Senhor e seus estatutos, e o Senhor também manterá sua aliança com Abraão, e vai fazer o bem com vocês e suas sementes todos os dias. 9. E quando Isaque terminou as instruções a Jacó e seus filhos, ele entregou o espírito e morreu. 10. E Jacó e Esaú caíram sobre o rosto de seu pai Isaque e choraram. E Isaque tinha 180 anos de idade quando morreu na terra de Canaã, em Hebrom. Então seus filhos o levaram para a caverna de Maquipela, que tinha sido comprada por Abraão dos filhos de Et, como possessão de um local para enterros. 11. E todos os reis da terra de Canaã foram com Jacó e Esaú para enterrar Isaque. E todos os reis de Canaã mostraram grande honra a Isaque em sua morte. 12. E os filhos de Jacó e os filhos de Esaú foram descalços sobre todo o caminho, andando e lamentando até que chegaram a Quireat-Arba. 13. E Jacó e Esaú enterraram seu pai Isaque na caverna de Maquipela, que é em Quireat-Arba em Hebrom, e eles enterraram-no com grande honra, como no funeral de reis. 14. E Jacó e seus filhos, e Esaú e seus filhos, e todos os reis de Canaã fizeram um luto grande e pesado, e eles enterraram-no e fizeram muitos dias de luto por ele. 15. E Isaque deixou seu gado e suas posses e todos os que pertenciam a ele para seus filhos. E Esaú disse a Jacó: eis que eu peço a ti, tudo o que nosso pai deixou vamos dividir em 2 partes, e eu terei a escolha.
E Jacó disse: vamos fazê-lo. 16. E Jacó tomou tudo que Isaque deixou na terra de Canaã, o gado e a propriedade, e ele colocou-o em duas partes diante de Esaú e seus filhos. E ele disse: Esaú, eis que tudo isto está diante de ti, escolhe tu mesmo a metade que tu queres tomar. 17. E Jacó disse a Esaú: ouve, eu peço-te, o que vou falar a ti. O Senhor do céu e da terra falou a nossos pais Abrão e Isaque dizendo: a tua semente dou desta terra como herança para sempre. 18. Agora, portanto, tudo o que nosso pai deixou está diante de ti, e eis que toda a terra está diante de ti, escolhe tu o que tu desejares. 19. Se tu desejares a terra inteira, toma para ti teus filhos para sempre, e se tu desejas as riquezas, leva-as para ti, e eu tomarei esta terra para mim e para meus filhos para herdá-la para sempre. 20. E Nebaiote, filho de Ismael, estava na terra com seus filhos, e Esaú o consultou, dizendo: 21. Tem, portanto, Jacó dito a mim, e assim ele me respondeu: agora dá-me teu conselho e ouvirei. 22. E Nebaiote disse: o que é isto que Jacó disse a ti? Eis que todos os filhos de Canaã vivem com segurança em suas terras, e Jacó disse que irá herdá-la com sua semente todos os dias. 23. Vai agora, e pega as riquezas de teu pai e deixa Jacó teu irmão na terra, como ele tem falado. 24. Esaú levantou-se e voltou a Jacó, e fez tudo o que Nebaiote, o filho de Ismael, tinha aconselhado. E Esaú tomou todas as riquezas que Isaque tinha deixado, os servos, as bestas, o gado e todas as riquezas, e ele não deu nada ao seu irmão Jacó. E Jacó tomou toda a terra de Canaã, do rio Mitzaim, Egito, até o rio Eufrates, e ele o tomou como posse eterna para seus filhos e para sua semente depois dele para sempre. 25. Jacó também tirou a seu irmão Esaú, a caverna de Maquipela, em Hebrom, que Abrão havia comprado de Hebrom como possessão de um local de enterro, para ele e sua semente para sempre. 26. E Jacó escreveu no livro de compra, e assinou-o, e ele testemunhou tudo isso com 4 testemunhas fiéis. 27. E estas são as palavras que Jacó escreveu no livro, dizendo: a terra de Canaã e todas as cidades dos hititas, os heveus, os jebuseus, amorreus, perizeus e os gigazeus, e as 7 nações do rio Mitzaim até o rio Eufrates. 28. E a cidade de Hebrom, Kiriat Arba e a caverna que está nela, tudo comprou Jacó de seu irmão Esaú por valor, e possessão como herança para sua semente depois dele para sempre. 29. E Jacó levou o livro da compra e da assinatura, e ele colocou-os em um recipiente de barro para que eles pudessem permanecer por muito tempo, e ele os entregou nas mãos de seus filhos. 30. Esaú tomou tudo que seu pai tinha deixado a eles depois da morte de seu irmão Jacó, e ele levou todos os bens, de homem e bestas, camelos e burros, bois e cordeiros, prata e ouro, pedras e obdélio e todas as riquezas que pertenciam a Isaque, filho de Abraão. Não houve nada que Esaú não tomasse para si, de tudo que Isaque tinha deixado após sua morte. 31. E Esaú levou tudo isso, e ele e seus filhos foram para casa para a terra de Seir Oreu, longe de seu irmão Jacó e seus filhos. 32. E Esaú tinha posses entre os filhos de Seir, e não retornou à terra de Canaã depois desse dia. 33. E toda a terra de Canaã tornou-se uma herança aos filhos de Israel como herança eterna, e Esaú com todos os seus filhos herdaram a montanha de Seir. Capítulo 48. Os sonhos de Faraó. 1. Naqueles dias, após a morte de Isaque, o Senhor mandou uma fome sobre toda a terra. 2. Naquele tempo o rei Faraó de Mitzaim, Egito, estava sentado no seu trono na terra de Mitzaim e deitado em sua cama. Teve sonhos, e Faraó viu em seu sonho que ele estava em pé ao lado do rio Mitzaim. 3. E quando estava em pé viu, eis que 7 vacas gordas e bem favorecidas em gordura vieram do rio. 4. E 7 outras vacas, magras e mal favorecidas, vieram depois delas, e as 7 vacas mal favorecidas engoliram aquelas bem favorecidas, e ainda assim sua aparência estava doente como no início. 5. Ele acordou, e ele dormiu novamente e ele sonhou uma segunda vez, e viu que 7 espigas de milho surgiram após num caule, grandes e boas, e 7 espigas finas brotaram com o vento do leste depois delas, e as espigas finas engoliram as completas, e Faraó acordou de seu sonho. 6. De manhã, o rei lembrou-se de seus sonhos,
e seu espírito ficou incomodado por causa de seus sonhos. E o rei apressou-se e chamou a todos os magos e sábios de Mitzraim, e eles vieram e ficaram diante dele Faraó. 7. E o rei disse-lhes: Eu tive sonhos, e não há ninguém para interpretá-los. E eles disseram a seu rei: Relate teus sonhos a teus servos e vamos ouvi-los. 8. E o rei contou seus sonhos para eles, e eles todos responderam e disseram com uma só voz para o rei: Que o rei viva para sempre. E esta é a interpretação dos teus sonhos. 9. As 7 vacas boas que tu viste, mostram 7 filhas que vão nascer-te nos últimos dias, e as 7 vacas que viste surgirem depois delas, e engoli-las, são um sinal de que as filhas que nascerão de ti, vão morrer durante a vida útil do rei. 10. E o que tu viste no segundo sonho de 7 espigas de milho completas e boas provenientes do caule, esta é a sua interpretação, que tu irás construir para si mesmo nos últimos dias 7 cidades em toda a terra de Mitzraim. E isso que viste das 7 espigas de milho magras, surgindo depois delas e engolindo-as enquanto tu observavas com teus olhos, é um sinal de que as cidades que tu irás construir vão ser destruídas nos últimos dias, do tempo de vida do rei. 11. E quando eles falavam, o rei não inclinou seu ouvido para estas palavras, nem marcou em seu coração, pois o rei sabia que não davam uma boa interpretação dos sonhos. E quando eles tinham acabado de falar diante dele, o rei respondeu-lhes, dizendo: O que são estas coisas que falaram a mim? Certamente são falsidade e mentiras. Portanto agora dei a interpretação adequada dos meus sonhos, para que vocês não morram. 12. E o rei chamou novamente por outros sábios, e eles vieram e ficaram diante do rei, e foi acendida a ira do rei, e ele estava muito irritado. E o rei disse-lhes: Certamente vocês falam mentiras e falsidades absolutas em suas palavras. 13. E o rei ordenou que uma proclamação devesse ser emitida em toda a terra de Mitzraim, dizendo: Está resolvido pelo rei e seus grandes homens, que qualquer sábio homem que conheça e entenda a interpretação dos sonhos, e não vir neste dia diante do rei, morrerá. 14. E o homem que declarar ao rei a correta interpretação dos seus sonhos lhe será dado tudo o que pedir do rei. E todos os sábios da terra vieram de Mitzraim diante do rei, juntamente com todos os magos e feiticeiros que estavam em Mitzraim e em Gozém, em Ramesés, em Taxipanches, em Zoar e em todos os lugares das fronteiras de Mitzraim, e todos eles mantiveram-se diante do rei. 15. E todos os nobres e os príncipes e os atendentes pertencentes ao rei, vieram junto de todas as cidades de Mitzraim, e todos eles sentaram-se diante do rei. E o rei contou o seu sonho diante dos sábios e príncipes, e todos os que se sentaram diante do rei ficaram surpreendidos com a visão. 16. E todos os sábios que estavam diante do rei dividiram-se muito em interpretação dos seus sonhos. Alguns deles disseram ao rei, dizendo: As 7 vacas boas seriam 7 reis da casa do rei que iriam ser levantados sobre Mitzraim. 17. E as 7 vacas más seriam 7 príncipes, que iriam se levantar contra eles nos últimos dias e destruí-los. E as 7 espigas de milho são os 7 príncipes grandes pertencentes a Mitzraim, que cairão nas mãos dos 7 príncipes menos poderosos de seus inimigos, nas guerras de nosso Senhor. 18. E alguns deles interpretaram o rei dessa maneira, dizendo: São as 7 vacas boas as cidades fortes de Mitzraim, e as 7 vacas más são as 7 nações da terra dos cananeus, que virão contra 7 cidades de Mitzraim nos últimos dias e destruí-las. 19. E é isso que viste o segundo sonho, de 7 boas e más espigas de milho, um sinal de que o governo de Mitzraim voltará novamente à tua semente como no início. 20. E no seu reinado as pessoas das cidades de Mitzraim vão virar-se contra 7 cidades de Canaã que são mais fortes do que eles são, e irão destruí-los, e o governo de Mitzraim voltará à sua semente. 21. E alguns deles disseram ao rei, que é a interpretação dos teus sonhos: As 7 vacas boas são 7 rainhas, quem tu tomarás como esposas nos últimos dias. E as 7 vacas más indicam que as mulheres irão todas morrer durante a vida do rei. 22. E as 7 espigas boas e más de milho que tu viste no segundo sonho, são 14 crianças, e nos últimos dias eles irão se levantar e lutar entre eles mesmos, e 7 deles irão derrotar os 7 que são mais poderosos. 23. E alguns deles disseram estas palavras ao rei, dizendo: As 7 vacas boas mostram que 7 filhos nascerão a ti, e eles vão matar 7 crianças das tuas crianças nos últimos dias,
E as 7 boas espigas de milho que tu viste no segundo sonho, são esses príncipes contra quem 7 outros príncipes menos poderosos irão lutar e destruí-los nos últimos dias, e vingar a causa das tuas crianças. E o governo vai voltar novamente à sua semente. 24. E o rei ouviu todas as palavras dos sábios de Mitzraim, Egito, e suas interpretações dos seus sonhos, e nenhuma delas congratulou-se com o rei. 25. E o rei em sua sabedoria sabia que eles não falavam completamente certo em todas estas palavras, pois isto vinha do Senhor para frustrar as palavras dos sábios de Mitzraim, para que José pudesse sair da prisão e para que ele se tornasse grande em Mitzraim. 26. E o rei viu que nenhum entre todos os sábios e mágicos de Mitzraim falou corretamente com ele, e acendeu a sua ira, e sua raiva queimou dentro de si. 27. E o rei ordenou que todos os sábios e mágicos devessem sair diante dele, e todos eles saíram de diante do rei com vergonha e desgraça. 28. E o rei ordenou que uma proclamação fosse enviada ao longo de Mitzraim para matar todos os mágicos que estavam em Mitzraim e nenhum deles deveria permanecer vivo. 29. E os comandantes da guarda pertencentes ao rei levantaram-se, e cada homem tomou sua espada, e eles começaram a matar os magos de Mitzraim e os sábios. 30. E depois desta coisa, Merode, mordomo-chefe do rei, veio e curvou-se diante do rei e sentou-se diante dele. 31. E o mordomo disse: ó rei, que o rei viva para sempre, e seu governo seja exaltado na terra. 32. Tu estiveste irritado com teu servo naqueles dias, agora 2 anos passados, e colocaste-me no confinamento, e eu estive há algum tempo no confinamento, eu e o chefe dos padeiros. 33. E havia entre nós um servo hebreu pertencente ao capitão da guarda, seu nome era José. Seu mestre havia ficado irritado com ele e colocou-o na casa do confinamento, e ele atendeu-nos lá. 34. E em algum tempo depois, quando estávamos no confinamento, sonhamos sonhos em uma noite, eu e o chefe dos padeiros, sonhamos, cada homem de acordo com a interpretação de seu sonho. 35. E nós de manhã os contamos para aquele servo, que interpretou os nossos sonhos, para cada homem de acordo com seu sonho. Ele interpretou corretamente. 36. E aconteceu exatamente como interpretou para nós, não caiu por terra qualquer uma das suas palavras. 37. E agora, portanto, meu senhor e rei, não mate o povo de Mitzraim por nada. Eis que esse escravo ainda se limita na casa pelo capitão da guarda de seu mestre, na casa do confinamento. 38. Se isto agradar o rei, e ele fará conhecido por ti a interpretação correta do sonho que tu tiveste. 39. E o rei ouviu as palavras do mordomo-chefe, e o rei ordenou que os sábios de Mitzraim não fossem mortos. 40. E o rei ordenou a seus servos a trazerem José diante dele, e o rei disse: vá a ele e não aterrorize a ele, para que ele não fique confuso, e não saiba falar corretamente. 41. E os servos do rei foram para José, e trouxeram-no às pressas da masmorra, e os servos do rei o babearam, e eles mudaram sua vestimenta de prisão, e ele veio diante do rei. 42. E o rei estava sentado no seu trono real em um vestido principesco ao redor com um éfode dourado, e o ouro fino cintilava, e o carbúnculo e o rubi e a esmeralda, juntamente com todas as pedras preciosas que estavam na cabeça do rei, deslumbravam aos olhos. E José maravilhou-se muito com o rei. 43. E o trono na qual o rei sentou coberto com ouro e prata e com pedras de ônix, e ele tinha 70 degraus. 44. E costume em toda a terra de Mitzraim, que cada homem que viesse falar com o rei, seria um príncipe ou um que era estimável diante do rei. Ele subia ao trono do rei até o 31º passo, e o rei desceria para o 36º passo, e falava com ele. 45. Se ele fosse uma das pessoas comuns, ele subia ao 3º degrau, e o rei iria descer até o 4º, e falaria com ele. E seu costume era, além disso, que qualquer homem que conseguisse falar em todas as 70 línguas, ele subiria os 70 degraus e falaria antes que ele chegasse ao rei. 46. E qualquer homem que não fosse possível concluir as 70, ele subia tantos degraus quanto as línguas que ele sabia falar. 47. E era costume naqueles dias em Mitzraim que ninguém deveria reinar sobre eles, mas apenas quem entendesse falar em 70 línguas. 48. E quando José veio diante do rei, ele curvou-se ao chão diante do rei, e ele subiu para a 3ª etapa, e o rei sentou-se na 4ª etapa e falou com José. 49. E o rei disse:
José, eu tive um sonho, e não há nenhum interpretador para interpretá-lo corretamente, e te ordenei neste dia que todos os magos de Mitzraim e os sábios devessem vir diante de mim, e eu contei meus sonhos para eles e ninguém pôde interpretá-los corretamente para mim. 50. E após isso este dia, ouvi no que diz respeito a ti, que tu és um homem sábio e podes interpretar corretamente cada sonho que tu ouças. 51. E José respondeu a Faraó, dizendo, que Faraó me conte os seus sonhos que tiveste, certamente as interpretações pertencem ao Criador. E o Faraó contou seus sonhos a José, o sonho das vacas e o sonho das espigas de milho, e o rei parou de falar. 52. E José estava revestido com o Espírito do Senhor diante do rei, e ele sabia que todas as coisas que iriam acontecer o rei diante desse dia, e sabia que a interpretação adequada do sonho do rei, e ele falou diante do rei. 53. E José encontrou favor aos olhos do rei, e o rei inclinou suas orelhas e seu coração, e ele ouviu todas as palavras de José. E José disse ao rei, não imaginas que são 2 sonhos, pois ele é apenas um sonho, pois o que Deus escolheu fazer em toda a terra demonstrou ao rei em seu sonho, e isso é a interpretação do teu sonho. 54. Quanto às 7 vacas boas espigas de milho são 7 anos, e as 7 vacas más e as espigas de milho também são 7 anos. É um único sonho. 55. Eis que os 7 anos que estão chegando serão de uma grande abundância em toda a terra, e depois que os 7 anos de fome os seguirão, uma fome muito grave, e toda a abundância será esquecida da terra, e a fome vai consumir os habitantes da terra. 56. O rei sonhou e o sonho repetiu-se ao Faraó, a coisa estabelecida por Deus, e ele as trará em breve. 57. Agora, portanto, vou te dar conselhos para livrares a tua alma, e as almas dos habitantes da terra do mal da fome. Busque em todo o teu reino um homem muito discreto e sábio, que conheça todos os assuntos de governo, e nomeie o superintendente sobre a terra de Mitzraim, Egito. 58. E deixa o homem a quem tu colocares sobre Mitzraim nomear oficiais sobre ele, que eles reúnam todos os alimentos dos bons anos que estão chegando, e deixá-los tomar o milho e depositá-lo nos teus depósitos. 59. E deixa-os manter esse alimento para os 7 anos de fome, para que possam ser enfrentados por ti e o teu povo e tua terra inteira, e que tu e a tua terra não sejam atingidos pela fome. 60. Faça que todos os habitantes da terra sejam também ordenados. Eles se reúnam, cada homem a produzir de seu campo, de todos os tipos de alimentos, durante os 7 anos bons, e que eles coloquem-os em seus depósitos, para que possam ser encontrados para eles nos dias da fome, e que eles possam viver sobre ela. 61. Esta é a interpretação adequada do teu sonho, e este é o conselho dado para salvar a tua alma e as almas de todos os teus subalternos. 62. E o rei respondeu e disse a José, quem diz e quem sabe se tuas palavras estão corretas? E ele disse ao rei, isso será um sinal para respeitares todas as minhas palavras, pois que são verdadeiras, e que o meu conselho é bom para ti. 63. Eis que tua esposa está sentada neste dia com as dores do parto, e ela te dará à luz um filho, e tu irás te alegrar com ele, quando teu filho tiver ido adiante desde o ventre de sua mãe. Teu primogênito que nasceu nestes 2 anos antes irá morrer, e tu serás confortado com a criança que vai nascer a ti neste dia. 64. E José terminou falando estas palavras ao rei, e ele curvou-se diante do rei e ele saiu. E quando José tinha saído da presença do rei, os sinais que José tinha falado ao rei veio aconteceram nesse dia. 65. E a rainha deu à luz um filho nesse dia, e o rei ouviu as boas novas sobre seu filho, e ele exultou. E quando o informante tinha ido de diante da presença do rei, os agentes do rei encontraram o filho primogênito do rei caído morto no chão. 66. E houve grande lamentação e ruído na casa do rei, e o rei ouviu-o, e ele disse, o que é o ruído e a lamentação que houve na casa? E eles disseram ao rei que seu filho primogênito tinha morrido. Então o rei soube que palavras de José estavam corretas, e o rei foi consolado por seu filho pela criança que lhe nasceu nesse dia, como José tinha falado. Capítulo 49. Faraó reúne todos os grandes homens do reino e nomeia José para governador do Egito. 1. Após estas coisas o rei reuniu e congregou todos os seus oficiais e servos e todos os príncipes e nobres pertencentes ao rei, e todos eles vieram diante do rei. 2.
E o rei disse-lhes: Eis que vocês têm visto e ouvido todas as palavras deste homem hebreu, e todos os sinais que ele declarou que viriam a se passar, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. 3. Vocês sabem que ele deu uma interpretação certa do sonho, e que certamente virá a acontecer. Agora, portanto, aconselhem-se e saibam o que irão fazer, e como a terra será liberta da fome. 4. Procurem agora e vejam se alguém semelhante pode ser encontrado, em cujo coração exista sabedoria e conhecimento, e eu o nomearei sobre a terra. 5. Pois vocês já ouviram falar do aviso do homem hebreu para salvar a terra desta fome, e eu sei que a terra não será livrada da fome, a não ser com os conselhos do homem hebreu, com o qual me aconselhou. 6. E todos responderam ao rei e disseram: O conselho que o hebreu deu é bom. Agora, portanto, nosso senhor e rei, eis que a terra inteira está na tua mão, faz o que parecer bem aos teus olhos. 7. Ele quem tu escolheste, e quem tu na tua sabedoria sabes ser sábio e capaz de livrar a terra com sua sabedoria. Ele quem o rei indicar estar debaixo dele toda a terra. 8. E o rei disse para todos os oficiais: Eu pensei uma vez que o Criador se revelou para o homem hebreu, tudo o que ele falou, não há nenhum outro tão discreto e sábio na terra inteira como ele. Se parecer bem aos vossos olhos, eu o colocarei sobre a terra, para salvar a terra com sua sabedoria. 9. E todos os oficiais do rei disseram: Mas certamente está escrito nas leis de Mitzraim, e não deve ser violado, que nenhum homem deve reinar sobre Mitzraim, nem ser o segundo para o rei, mas apenas aquele que tem conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. 10. Portanto, nosso Senhor e Rei, eis que este homem hebreu só sabe falar a língua hebraica, e como então ele pode ser sobre nós o segundo no âmbito do governo, um homem que nem mesmo conhece nossa língua? 11. Agora pedimos para chamá-lo, para que ele venha diante de ti, e te prove em todas as coisas, e faça como lhe parecer bem. 12. E o rei disse: Isso deve ser feito amanhã, e a coisa que você disse é boa. E todos os oficiais vieram no mesmo dia diante do rei. 13. E naquela noite, Deus enviou um de seus anjos do ensino, e ele veio à terra de Mitzraim a José, e o anjo de Deus ficou com José. E eis que José estava deitado na cama à noite na casa de seu mestre, no calabouço, pois seu mestre tinha colocado ele de volta no calabouço por causa de sua esposa. 14. E o anjo despertou-lhe do seu sono, e José levantou-se, e eis que o anjo de Deus estava de pé em frente a ele. E o anjo falou com José, e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite. 15. E o anjo de Deus foi-se, e José retornou para sua cama, e José ficou espantado com a visão que teve. 16. E veio a manhã, e o rei chamou a todos os seus funcionários e agentes, e eles vieram e sentaram-se diante do rei, e o rei ordenou que José fosse trazido, e os servos do rei foram e trouxeram José diante de Faraó. 17. E o rei veio e subiu os degraus do trono, e José falou com o rei em todas as línguas, antes que chegasse diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. 18. E o rei muito exultou por José, e os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei quando ouviram todas as palavras de José. 19. E a coisa parecia boa aos olhos do rei e da diretoria, nomear José para ser segundo diante do rei sobre a terra inteira de Mitzraim. E o rei falou com José, dizendo: 20. Tu me destes conselhos para designar um homem sábio sobre a terra de Mitzraim, e por sua sabedoria livrar a terra da fome. Agora, portanto, uma vez que o Criador fez tudo isso conhecido a ti, e todas as palavras que tu falaste, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como tu. 21. E teu nome não mais será chamado José, mas Zapinat Paneá deve ser o teu nome, será segundo a mim, e da tua palavra deve ser todos os assuntos do meu governo. Sob tua palavra meu povo deverá sair e entrar. 22. Também debaixo de tua mão meus servos e oficiais receberão o salário que é dado mensalmente, e a ti todas as pessoas da terra deverão curvar-se. Só no meu trono eu serei maior do que tu. 23. E o rei tirou o anel de sua mão e colocou-o sobre a mão de José, e o rei vestiu José com um vestuário principesco, e colocou a coroa dourada sobre sua cabeça, e ele colocou uma corrente dourada em seu pescoço. 24. E o rei ordenou seus servos, e eles fizeram ele andar na segunda carruagem que pertence ao rei, que fica oposta à carruagem do rei, e montava em um grande e forte cavalo dos cavalos do rei.
e ser conduzido pelas ruas da terra de Mitzraim. 25. E o rei ordenou que todos aqueles que tocassem tamborins, harpas e outros instrumentos musicais deveriam ir adiante com José. 1000 tamborins, 1000 mexolote e 1000 nebalins foram após ele. 26. E 5.000 homens, com espadas desembainhadas brilhantes em suas mãos. E eles foram marchando diante de José. E 20.000 dos grandes homens do rei vestiram-se com cintas de pele coberta com ouro. Marcharam à direita de José, e 20.000 na sua esquerda, e todas as mulheres e as donzelas foram para os telhados, ou ficaram nas ruas divertindo-se e alegrando-se devido a José e olhavam para a aparência de José, e sua beleza. 27. E as pessoas do rei foram diante dele e atrás dele, perfumaram a estrada com incenso e com cássia, e todos os tipos de perfume finos, e dispersaram mirra e aloés ao longo da estrada. E 20 homens proclamaram estas palavras diante dele em toda a terra em voz alta. 28. Vocês veem este homem a quem o rei escolheu para ser seu segundo. Todos os assuntos do governo serão regulamentados por ele, e aquele que transgredir as suas ordens, ou que não se curvar diante dele, deve morrer, pois ele se rebelará contra o rei e seu segundo. 29. E quando os arautos haviam cessado a proclamar, todas as pessoas de Mitzraim curvaram-se diante de José e disseram: Que viva o rei, que viva também seu segundo. E todos os habitantes de Mitzraim curvaram-se ao longo da estrada. E quando os arautos se aproximaram deles, eles curvaram-se, e eles exultaram com todos os tipos de tamborins, Mexou e Nebal a José. 30. E José sobre seu cavalo levantou os olhos para o céu e clamou e disse: Ele ressuscita o pobre homem do pó, ele levanta os necessitados do monturo. Ó Deus, feliz é o homem que confia em ti. 31. E José passou por toda a terra de Mitzraim com os servos do faraó e os oficiais, e eles lhe mostraram a terra inteira de Mitzraim e os tesouros do rei. 32. E José retornou, e veio Nesse diante a faraó, e o rei deu a José uma posse na terra de Mitzraim, uma possessão de campos e vinhedos, e o rei deu a José 3.000 talentos de prata e 1.000 talentos de ouro e pedras de ônix e obdelium e muitos presentes. 33. E no dia seguinte o rei mandou todos os povos de Mitzraim trazer a José ofertas e presentes, e que aquele que violasse o comando do rei deveria morrer. E eles fizeram um altar, na rua da cidade, e espalharam vestuário lá, e quem trouxesse algo a José deveria colocar no lugar alto. 34. E todo o povo de Mitzraim lançavam coisas no altar, um homem um brinco de ouro, e outro anéis e brincos e diferentes trabalhos de ouro e prata, e pedras de ônix e obdelium colocaram no altar. Cada um deu alguma coisa do que possuía. 35. E José tomou todas estas coisas e as colocou no seu tesouro, e todos os oficiais e nobres pertencentes ao rei exaltaram José, e eles lhe deram muitos presentes, vendo que o rei tinha o escolhido para ser seu segundo. 36. E o rei enviou para Potipera, o filho de Aíron, sacerdote de On, e ele levou sua jovem filha Osnat e deu a José como esposa. 37. E a donzela era muito bonita, uma virgem, a qual o homem nenhum tinha conhecido, e José levou-a como esposa. O rei disse a José: Eu sou o faraó, e ao lado de ti, nenhum deve se atrever a levantar a mão ao seu pé, para legislar o meu povo em toda a terra de Mitzraim. 38. E José tinha 30 anos quando ele ficou diante de faraó, e José saiu de diante do rei, e ele tornou-se o segundo no lugar do rei de Mitzraim. 39. E o rei deu a José 100 servos para atender-lhe em sua casa, e José também enviou e comprou muitos servos, e permaneceram na casa de José. 40. José então construiu para si mesmo uma casa muito magnífica como as casas dos reis, perante o tribunal do palácio do rei, e ele fez na casa um grande templo, muito elegante em aparência e conveniente para a sua residência. 3 anos ficou José construindo sua casa. 41. E José fez para si um trono muito elegante, abundante em ouro e prata, e cobriu com obdelium e pedras de ônix. E ele fez-lhe a semelhança de toda a terra de Mitzraim e a semelhança do rio Mitzraim que regava a terra inteira de Mitzraim. E José sentou-se com segurança no seu trono em sua casa, e Deus aumentou a sabedoria de José. 42. E todos os habitantes de Mitzraim e os servos de Faraó e seus príncipes amaram José excessivamente, pois isto vinha de Deus para José. 43. E José tinha um exército que fez guerra, indo em exércitos e tropas com o número de 40.600 homens, capazes de suportar, em armas para ajudar o rei José contra o inimigo.
além de oficiais do rei e seus servos e habitantes de Mitzraim sem número. 44. E José deu aos seus homens poderosos e todos os do seu exército, escudos e dardos e elmos e casacos de despacho e pedras para fundas. Continua.